Bom, então aqui são os ligamentos do tronco, tá? Então aqui tem os ligamentos que pertencem à coluna vertebral e também a gente vai ver alguns ligamentos que unem as costelas nas vértebras e depois nós vamos ver os ligamentos, né, que fazem parte da articulação externo-clavicular, né, costo-clavicular e assim por diante. Então o primeiro ligamento que a gente vê na coluna vertebral, tá, é o ligamento longitudinal anterior, que ele vai unir todos os corpos vertebrais, desde o atlas até a última lombar, tá? Então ele vai ficar voltado para frente, então é o ligamento longitudinal anterior. Nessa peça menor aqui, dá para ver mais nitidamente, tá? O ligamento longitudinal anterior. Quando a gente observa a parte posterior, que fica dentro do canal vertebral, então aqui foi cerrado toda a parte do arco vertebral, aqui eu consigo ver o ligamento longitudinal posterior, que também vai unir os corpos vertebrais, só que agora por dentro do canal vertebral, ok? Unindo as costelas nos corpos vertebrais, existe o ligamento radiado da cabeça da costela, tá? Então quando a costela ela se articula ali com o processo transverso e com os corpos vertebrais, vai ter esse ligamento aqui que é chamado radiado da cabeça da costela, ok? Ainda pertencente ao tronco, tá? Existem ligamentos na parte anterior, que é na parede anterior do tórax, tá? Que vai fazer o quê? Ele vai unir as costelas no externo, ok? Então esse ligamento que vai estar em cada união da costela com o externo é chamado de ligamento externo costal radiado, tá? Não confundir o nome com o radiado da cabeça da costela. Aqui é o ligamento externo costal radiado. Então eu vejo um aqui, o outro aqui, o outro aqui, ok? Quando eu pego essa articulação aqui, ó, tá? Que é a parte superior da parede anterior, então eu consigo ver o que? Aqui eu tenho o osso clavícula e o osso externo. Na união da clavícula com o externo, existe esse ligamento, que também ele pode ser considerado como uma cápsula articular, tá? Esse ligamento aqui é chamado externo clavicular. E aí eu vou ter o anterior, que é voltado para frente, e o posterior, que é voltado para trás, né, para a parte interna da cavidade, ok? Então externo clavicular posterior e o externo clavicular anterior, ok? Dentro dessa articulação externo clavicular existe uma estrutura de fibrocartilagem, tá, chamada disco articular. Então dentro, né, entre a clavícula e o externo está o disco articular. Entre as duas clavículas, né, então aqui na incisura jugular vai ter esse ligamento aqui, ó, que é o ligamento interclavicular. Então ele faz o que? Ele estabiliza a união das duas clavículas com o externo. E aqui unindo a clavícula com a primeira costela, vai ter esse ligamento aqui, ó, que é chamado ligamento costo-clavicular. Então é o ligamento que vai unir a primeira costela, costo, com a clavícula, clavicular. Ligamento costo-clavicular, tá ok? Bom, aqui então agora a gente começa os ligamentos do membro superior, tá? Então, primeiro a gente vai ver os ligamentos pertencentes à articulação do ombro. Não somente a articulação entre o úmero e a escápula, mas também a articulação da clavícula com o acrômio, ok? Então, o primeiro ligamento que a gente consegue observar é um ligamento que ele vai unir a clavícula com o acrômio, tá? Também podendo ser considerado uma cápsula articular. Esse ligamento aqui é chamado de acrômio clavicular, tá? Então é esse ligamento aqui, ó, tá ok? Então
Então o próprio ligamento já é a cápsula articular que forma essa articulação entre a clavícula e o acrômio. Então mais uma vez, ó, ligamento acrômio clavicular, ok? Aqui nós temos um outro ligamento que ele vai estar entre dois acidentes ósseos da escápula. Então ele vai sair do processo coracoide e vai até o acrômio. É esse ligamento aqui, ó, chamado de ligamento córaco-acromial, ok? Então é esse ligamento superior aqui, ó, tá certo? Aí veja uma coisa, prendendo a clavícula com o processo coracoide, existe dois ligamentos. Existe este ligamento, né, que é voltado para a incisura da escápula, e um outro ligamento que é voltado, né, para a cavidade glenoide. Então, eu tenho este ligamento aqui, né, que é voltado mais para a lateral, e este ligamento que é voltado para medial. Os dois ligamentos, eles formam o ligamento córaco-clavicular. Tá? Então, os dois ligamentos, eles formam o córaco clavicular, tá? Mas cada ligamento apresenta um nome. Então, este primeiro ligamento aqui, ó, este primeiro ligamento, que é voltado medialmente, né, ou voltado para a incisura da escápula, é chamado ligamento conoide, tá? Então, este primeiro ligamento aqui é o ligamento conoide. E este outro ligamento aqui, ó, que é voltado lateralmente, ó, tá? É chamado de ligamento trapezoide. Então, relembrando mais uma vez, os dois ligamentos, tanto o conoide quanto o trapezoide, formam o ligamento córaco-clavicular. Aqui existe então a incisura da escápula e, fechando a incisura, existe um outro ligamento, que é o ligamento transverso superior da escápula. Então ele fecha a incisura escapular, ok? Na articulação entre o ombro, entre o úmero e a cavidade glenoide, então nós temos a cápsula articular, tá? Nós temos a cápsula articular, ó, que ela realmente, então, ela une os dois ossos, tá? E existe na cápsula articular os ligamentos classificados como ligamentos capsulares, que aí nós denominamos de ligamentos gleno-humerais, ok? Nessa peça não dá para identificar com certeza quais os ligamentos, tá? Mas é importante saber que vocês saibam que existem então esses ligamentos gleno-humerais, que pertencem então à cápsula articular, ok? Então essa é a articulação do ombro. Partindo então para a articulação do cotovelo, né? Então nós temos aqui uma articulação composta, tá? Por quê? É formado por três ossos, então húmero, ulna e rádio. Então os dois primeiros ligamentos que a gente consegue observar são ligamentos que ficam nas laterais, tá? Então este ligamento, ele une o húmero com o rádio. Então ele é denominado de ligamento colateral radial, ok? Este ligamento aqui. O outro, ele vai estar unindo o húmero com a ulna. Então ele vai ser denominado de ligamento colateral ulnar. E existe mais um ligamento, né, na articulação rádio-ulnar proximal, que é o ligamento anular, né? Então o que acontece? Esse ligamento, ele prende a cabeça do rádio na incisura radial que pertence ao osso ulna. Então com isso, o osso rádio, ó, ele consegue fazer os movimentos de rotação, ó. Tá ok? Sem sair do lugar. Então este ligamento aqui, ó, é o ligamento anular. Ok? Então aqui da articulação de cotovelo é bem simples, né? É isso. Uma outra estrutura que nós conseguimos observar também
né, que fica entre os corpos do osso una e do osso rádio, é essa membrana de tecido fibroso, chamada de membrana interóssea, ok? Então ela começa, né, logo aqui no colo, né, do rádio, abaixo da tuberosidade do rádio, e vai até próximo ali da cabeça da una, tá ok? Então essa aqui é a membrana interóssea. Então a articulação do cotovelo nós terminamos, então vamos para as articulações da mão, tá certo? Então aqui nós temos uma mão numa vista anterior e aqui a mesma mão numa vista posterior, tá certo? Numa vista posterior, nós vamos ter este ligamento aqui, ó, tá? Este ligamento, que é chamado de ligamento radiocárpico dorsal. Então é um ligamento que ele sai do rádio e vai até o carpo, ok? Isso na parte dorsal. Ainda na parte dorsal, nós conseguimos observar esses ligamentos que unem o carpo com os metacarpos. Então esse ligamento, esse aqui, tá? E aqui também eu consigo ver, ó. Esses ligamentos aqui são chamados de carpo metacárpicos dorsais, tá? Então eles unem os metacarpos com os ossos do carpo. Observando anteriormente, tá? Nós conseguimos observar vários ligamentos. Então vejam lá, aqui eu tenho o osso rádio e o osso una. Do osso rádio indo até o carpo, existe o ligamento radiocárpico palmar, tá? Saindo do osso una até o carpo, existe o osso uno carpal palmar. Os dois ligamentos, eles acabam formando uma estrutura em V, tá certo? Algumas peças você consegue observar bem, outras peças você não observa tão bem assim, tá ok? Então aqui eu tenho o uno carpal palmar e o rádio carpal palmar. Aqui embaixo, tá? Nessa parte mais palmar mesmo, existem vários ligamentos que vão ser chamados de ligamentos radiados palmares. Então nessa parte aqui, ó, ligamentos radiados palmares, ok? Existem vários outros ligamentos, só que eles são mais complexos, né? São mais difíceis de estar observando, tá? E então, no momento, são esses ligamentos que vocês têm que saber. E aqui, ó, observando uma outra mão, eu consigo observar o quê? Entre um metacarpo e outro, existe esse ligamento, tá? Em forma de canaleta, ó, por onde passa então os tendões, né, dos músculos que vão para os dedos. Essa canaleta é um ligamento que é chamado de ligamento palmar. Então todos esses ligamentos aqui são chamados de ligamentos palmares. Só que entre um ligamento palmar e outro existe um ligamento intermediário aqui, ó, no meio, tá? Esse ligamento, que são chamados de ligamentos metatársicos, né? Metacárpicos transversos profundos, ok? Então entre os palmares está o ligamento metacárpico transverso profundo. E lateralmente, então aqui eu tenho a união, né? Tenho a cápsula articular entre o metacarpo e a falange distal de cada dedo. Lateralmente existe ligamentos também, tá? Esses ligamentos que ficam nas laterais, que dá para observar melhor nesta mão aqui, ó. Então esse aqui, ó, é um ligamento, ó. Este aqui é um ligamento colateral, tá? Então todos esses ligamentos que ficam nas laterais aqui, ó, são chamados de ligamentos colaterais, ok? Então com isso a gente termina ligamentos de membro superior.